Direto da redação. Deixa eu chegar, meu querido economista Wilson de Souza, que está em Búzios, nesse momento na região dos Lagos. Wilson, bom dia, querido, tá aí? Wilson de Souza, bom dia, querido. Bom dia, Roberto. Quanto tempo, meu amigo? Tudo bem com você? O correspondente de Brasília agora está em Búzios, a armação dos Búzios. Na região dos Lagos. E você acompanhou aí no domingo a eleição para o Conselho Tutelar em Búzios, não acompanhou? Ô, Roberto, eu fico aqui queria manifestar, né, e agradecer as pessoas que estiveram, né, às urnas em todo o Brasil, né, foi as eleições de todos os conselhos tutelares aí nas cidades e municípios pelo Brasil inteiro. Aqui na cidade de Armação dos Búzios, né, foi um domingo chuvoso, frio. Hoje que amanheceu um pouquinho melhor aqui, Roberto. Mas, assim, mesmo assim, a população foi às urnas, elegeram os seus conselheiros tutelares, né, reconduziram também aqui uma das conselheiras que fez um trabalho tão bonito, Roberto, um trabalho tão bacana aqui, que foi a doutora Tamires Carvalho, e graças a Deus ela foi reconduzida, né, ao seu segundo mandato aí. Eu queria parabenizar a população de Armação dos Búzios e a população de todo o Brasil que compareceu às urnas, né. O Conselho Tutelar é de uma importância muito grande. A gente está falando da cuidado com as crianças, com os adolescentes e principalmente com a família. Então, dê atenção, eu chamo a atenção aqui também, Roberto, ao chefe do executivo de cada cidade, aos prefeitos dos seus municípios, né, e dê atenção ao Conselho Tutelar. É um departamento, é um órgão, né? Ele não tem um vínculo direto com a administração pública, mas é de tanta importância. Chamar a atenção aqui também da Polícia Militar, de Segurança Pública, para que dê atenção, né? Porque várias vezes, Roberto, são chamadas de emergência, são ocorrências que acontecem aí na madrugada e esses conselheiros têm que estar aí sempre preparados. É quase como um bombeiro, né? Então vai aqui meu agradecimento a todos que estiveram às urnas para essa grande missão que é eleger os conselheiros tutelares das cidades. E parabéns aqui à doutora Tamires Carvalho de Armação dos Búzios. Wilson, eu queria tocar com você aqui agora um tema também que está diretamente ligado à região dos Lagos, porque em Cabo Frio está localizada a empresa, pelo menos ela foi fundada aí, a Gás Consultoria, do Gladson Acácio, que está preso. E no último domingo o programa da Rede Globo, eu acho o Fantástico, fez uma reportagem muito grande sobre essa situação aí do Gladson, né? Essa situação da Gás Consultoria. É um assunto, na verdade, requentado, né? Está se retomando esses temas, não trouxe nada de novo, foi uma matéria requentada, tocando no mais do mesmo, mas que repercutiu novamente esse caso, né, Wilson? Roberto, assim, você estava falando há pouco, eu estava escutando você falar de um áudio, né, de um rapaz aí falando aí do Lula, a gente falando dessa questão da empresa. Realmente a reportagem do Fantástico, né, ela perde a credibilidade, que é mais do mesmo. Ficam repetindo, você falou aí, fica reaquecendo uma situação que, na verdade, não tem um processo concluído no judiciário ainda, não existe condenação ainda para Gladson, né? Então, assim, eles ficam batendo nessa tecla, aquela história que você acabou de falar aí, né? Aconteceu isso com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. Essa mídia, ela construir, né, a imagem das pessoas que fizeram com Lula, hoje estão fazendo com o Bolsonaro, né? Agora o Bolsonaro não Bolsonaro roubou a presidência da República. Então, infelizmente, nós vivemos uma época, né? Eu vi que você chama a atenção aí, você também é um jornalista, nós estamos aqui nesse papel de comunicador, e a gente tem que ter muita prudência no falar, porque realmente está triste de ver, né, o que a imprensa vem fazendo. E nessa situação de Gladson, particularmente, desde o início, eles só escutam, tá? Eles manipulam as informações como devem ser manipuladas para que fique sempre essa imagem ruim, mas não escuta realmente, né, as pessoas que estão aqui fora, que poderiam realmente falar os clientes da empresa. Pontua um ou outro, que pega algumas pessoas que são mais emocionadas, e as pessoas cometem erros, até por falta de conhecimento, né? Conhecimento é a liberdade. Mas a gente fica triste em ver todo esse desenrolar, né, enquanto 300 mil famílias padecem, né, em busca da solução desse grave problema que assola principalmente aqui a região dos Lagos, Roberto. A gente fica triste com a nossa imprensa, né, Roberto, porque a gente vê a mesma coisa, batendo na mesma tecla, querendo insistir, o cara é criminoso, o cara é isso, é aquilo, enquanto o próprio judiciário,
né? A mídia é o juiz, né? E o judiciário mesmo não detectou nenhum ainda, não fechou o processo, né? Não tem acusação formatada, ou seja, é triste a gente ver a imprensa sendo juiz e o judiciário calado nesse momento. Wilson, eu não conheço Grátis pessoalmente, nunca vi na vida. Tomei conhecimento desse rapaz depois dessa operação Criptos. Não sou investidor, não fui investidor, não sou investidor de empresa de gás consultoria. Mas o que vai acontecer é o seguinte: não vai ter nenhum crime financeiro atribuído a ele por uma razão simples. Ele não cometeu crime financeiro, ele não deu trambique, ele não cometeu crime contra a economia popular, ele pagou o que ele prometeu pagar, ele só parou de pagar quando ele foi preso, quando o dinheiro foi bloqueado. Paralisado. Exatamente, então não vai ter crime nesse aspecto aí contra ele, não vai ter, ele está preso até por outros crimes que a ele são atribuídos. São tentativas de assassinatos, outras coisas que são atribuídas aí que eu não vou entrar nesse mérito. Mas nesse quesito aí, esse rapaz ele fez uma movimentação financeira com captação de dinheiro, captação de investidores, que evadiu o dinheiro de banco do sistema financeiro brasileiro, que é completamente descredibilizado. Então ele movimentou uma quantia de dinheiro muito grande e os bancos se incomodaram com isso. Você pode ter certeza, essas CPIs aí de pirâmide financeira, tem muita gente que fez pirâmide financeira que faz? Provavelmente tem, isso aí tem. Inevitavelmente. Mas esse negócio de CPI, de pirâmide financeira, isso é um grande negócio para parlamentar. Esse Congresso Nacional está cheio de picaretas e tem CPI ali, todo mundo sabe como funciona, como é irrigada. O Glauber Braga, que é deputado aí de Friburgo, recentemente falou aí na lata do presidente da CPI, do Auro Ribeiro. Eu ouvi ele falando: olha, se abrir minha conta bancária aqui, eu quebro meu sigilo bancário e eu vou voltar e vou sentar aqui. O senhor não volta. Ele engoliu. Ficou quieto. Mascou. Então esse negócio aí, essa turma aí não tem a menor moral. Não tem a menor moral. Conheço alguns parlamentares ali. Tá cheio de moleques. Me perdoe aqui falar dessa forma aqui. Cheio de moleques. Cheio de bunda suja. Cheio de velhas prostitutas querendo dar uma de madre superior em puteiro. Me desculpe aqui a franqueza, sabe, Wilson? Mas então, tá assim, certo, é preciso colocar essas coisas. E você percebeu ali na reportagem do Fantástico, né, quando aparece o presidente da CPI, de uma forma todo pomposo, de uma forma toda ali querendo falar, e assim, e aí eu volto a falar aqui da questão das GAS, né? A própria CPI das pirâmides financeiras, tem um deputado lá que eu sempre converso com ele, que eu acho ele um cara bom, um cara mediador, ele é um conciliador, que é o relator da CPI, que é o Ricardo Silva. E quando surgiu todo esse questionamento, aquele rapaz foi lá falar também, né, um cliente da GS que deu uma confusão danada, o que acontece? Ele me falou: Wilson, da CPI eles vão tentar criar ali, né, um relatório legalista, mas não vai influenciar em nada, eles não têm poder para mandar a empresa pagar ou não vai pagar, eles apenas vão gerar um relatório final e vão conduzir ao judiciário. Então, Roberto, eu venho lá atrás, no início, quando foi instalada a CPI. Para que uma CPI se o judiciário já está investigando os processos dessas empresas? Muitas pessoas falam, né, vamos dar luz às coisas, mas a luz do parlamento, né, a visão que eles têm, ou seja, a gente vê ali realmente um marketing político muito grande, né? A gente vê ali, eu não vou estar aqui julgando, né, todos os parlamentares, que eu conheço bons parlamentares, tem deputados realmente que fazem um trabalho bacana, mas, Roberto, você tem toda a razão quando você fala que a grande maioria, principalmente aqui quando a gente fala aqui da bancada do Estado do Rio de Janeiro, é de contar nos dedos de uma mão só os parlamentares que a gente pode aqui falar se esse cara é bom, esse cara trabalha para o Estado do Rio de Janeiro. Roberto, posso fugir rapidamente aqui desse tema da CPI para falar um pouco aqui de Cabo Frio, Roberto? Muito rapidinho, vamos, que a gente está quase chegando no começo. Eu ia perguntar a você sobre esse episódio envolvendo a prefeita de Cabo Frio, a Magdala Furtado. Pois é, Roberto, sabe que hoje a gente está falando de um tema que a gente começou falando do Lula aí, né, do áudio do rapaz, que hoje a massa, a imprensa condena as pessoas. Falamos aqui da situação de Gladys, que a mídia faz a mesma coisa, e está acontecendo também a mesma coisa com a prefeita Magdala. A prefeita Magdala assume um mandato, né, do Zé Bonifácio, que faleceu aí, né, a gente lamenta a morte dele,
E sim, mas o município já vinha grave, Roberto. O município estava totalmente desestabilizado, o município estava ruim das pernas. A prefeita assume, né? E começa assim a esse entendimento, a formar a equipe, essa coisa toda. E, Roberto, a gente percebe a maldade nas pessoas. Todo mundo gosta de bater, todo mundo gosta, né, de falar, eu não estou falando que ela é uma boa prefeita, eu não estou falando, não deu nem tempo dela mostrar isso ainda. Mas as pessoas vão de uma forma muito agressiva com a crítica. As pessoas vão de uma forma muito ali assim, não, essa pessoa está errada, esse governo não presta, essa pessoa ela não tem capacidade. Então eu venho aqui a questionar, conforme você também colocou aí, gente, vamos ter calma, vamos sair desse ódio, vamos tirar o ódio do coração. Eu acho que toda vez que a gente vai falar de alguém, que a gente vai abrir um debate contra alguma situação, vamos estudar o caso, vamos ver como é que está acontecendo. A gente sabe que o município tem toda uma burocracia, tem todo um sistema por trás disso, que o mecanismo, ele trava. Não é, eu quero hoje... Um exemplo, Roberto, eu vou ali comprar um remédio porque a pessoa está passando mal. Você não pode, você tem que abrir uma licitação, você tem que abrir um processo licitatório para poder gerar aquela... Aí isso aí vai durar 60, 90 dias. Se a pessoa está precisando com urgência, ela vai morrer. Então, assim, as pessoas têm que entender que a administração pública, ela não é simples, né? É muito fácil criticar, é muito fácil as pessoas falar. Então, hoje eu venho aqui para fazer esse alerta às pessoas. Vamos dar o tempo ao tempo, né? A Magdala, prefeita que assumiu aí o mandato no município de Cabo Frio, o município já vinha muito ruim das pernas e hoje ela está tentando restabelecer. Wilson, você falava aqui da Magdala, você tem casos e casos, né? Porque a Magdala, ela é um caso que ela assumiu tem menos de 6 meses, ela tem aquele prazo ainda de tolerância, né? Tá naquele prazo ainda tentar ajustar a máquina, a imagem e semelhança com o estilo dela. Então ainda tem esse período de tolerância, né? Porque a cidade veio de um período já turbulento, perdeu um prefeito. Agora, não, a mesma tolerância não se deve ter com prefeitos que já estão no segundo mandato, né? Estão no terceiro mandato, tá aí é outra coisa diferente, né? São duas situações diferentes, Roberto. Eu chamo a atenção aqui, porque as pessoas, eu volto a falar, criticar é muito fácil. Eu acho que quando você vê algo errado, você viu aí, né, a gente voltando aqui na questão do Conselho Tutelar, teve urnas fraudadas, intervenções de políticos no meio das eleições do Conselho Tutelar em algumas cidades. Então você vê, a crítica, ela está sempre, né, na nossa porta da frente. A gente não busca ter o conhecimento, a gente não busca entender o processo para depois criticar. Assim é na religião, a pessoa muda de religião toda hora, mas ela não aprende a doutrina de nenhuma. Então a gente vive um momento triste, né? Um momento tenso que a humanidade vive hoje. A mídia massacra, né? Aí vai nesse efeito manada, qualquer informação que surge, ela vai propagando, ela vai, né, viralizando, né? E realmente você constrói e destrói a imagem de uma pessoa muito rápido. E no caso aqui da prefeita Magdala, o que estão querendo fazer é destruir a imagem dela em função de algo que nem aconteceu ainda, né? Então, assim, eu acho que se eu sou um pré-candidato a um município, por exemplo, de Cabo Frio, cara, eu vou esperar. Eu acho que eu tenho que, talvez, debater, eu criar alternativas, eu vou falar o que a pessoa vai fazer, o que eu vou fazer pela cidade. Aonde está? Aqui tem falha, então aqui eu vou fazer, mas parar de agredir pessoalmente as pessoas, parar de agredir. Essa política vingativa tem que parar, Roberto. Nós vivemos essa política vingativa aqui, principalmente aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, muito grande. Eu vejo que os candidatos que após acaba a eleição, as pessoas ficam inimigas, né? Ou seja, se um candidato ele tem um potencial e eu ganhei a eleição, por que não ele não estar comigo na minha equipe, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco da gente levar a política para dentro da política. É a política da boa vizinhança, Roberto. Então, assim, eu falo aqui porque eu tenho visto um massacre em cima da prefeita Magdala e ela não teve a oportunidade ainda de poder mostrar o que veio, né? Eu espero que ela consiga realmente restabelecer essa condição. E se não conseguir, Roberto, a eleição é ano que vem, né? Então a população vai escolher o próximo prefeito ano que vem. Mas esse massacre realmente é triste a gente ficar vendo pessoas que, e principalmente pessoas que saem do governo. Tinha pessoas que estavam dentro do governo, saíram e aí começa a bater, começa a criar esse cenário caótico, né, Roberto? Roberto, você observa que isso tem na religião, Roberto? Eu vejo muitas pessoas que saem daí, principalmente da Igreja Universal, né,
que eram obreiros da Igreja Universal, e depois que sai da igreja, rapaz, mas parece que a Igreja Universal era um inferno. O grande problema de religião hoje, no Brasil, em qualquer lugar no mundo, em qualquer lugar, é a seguinte: as pessoas, elas não se convertem, elas não absorvem os ensinamentos doutrinários, os ensinamentos do que a religião pregou. Então ela vai para a religião muito mais interessada em ter uma contrapartida financeira, uma contrapartida material, do que propriamente pela conversão espiritual. Então não vai se encontrar em religião nenhuma, porque não existe nenhuma forma de você obter um bem material do que não seja trabalhando. Você constrói as coisas com trabalho. E se você está numa religião e você não segue doutrinariamente a religião, a sua fé não vai te levar a lugar nenhum, cara. Não te leva a lugar nenhum. Seja religião espírita, seja no candomblé, seja na religião evangélica, seja no catolicismo, em qualquer religião. Isso não vai levar você, a falta de fé não vai te levar a lugar nenhum. Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, dizendo o seguinte, que a salvação de um fiel está condicionada a pagamento de dízimo. Primeira pergunta que eu faço, mas vem cá, então está comprando? É venda de indulgência? Está comprando casa lá no céu, Roberto. Está comprando condomínio no céu. Quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro para pagar o dízimo, ela não vai para o céu? Então, assim, são coisas que você precisa entender isso muito bem. E a construção que uma religião, a desconstrução que uma religião faz da outra é outra coisa também que me impressiona. Porque uma religião tentando demonizar a outra. É a briga, é a disputa por dízimo, é a disputa por fiel. Caramba, isso não é, isso me perdoe, não tem nada de espiritualidade nisso, não tem nada de religião nisso. Jesus está distante disso e qualquer divindade está distante dessa relação materialista. Completamente Roberto, distante. Você percebe que na política está assim, essa imagem destruir a imagem do outro político, na religião está assim, na concorrência empresarial está assim. Então a gente percebe que o mundo, é um mundo que está sendo gerado através do ódio. Aqui no Brasil, se você é bem sucedido, você passa a ser descriminalizado. Se você faz um bom projeto, o outro vem para falar que o seu projeto não é bom, ao invés das pessoas conciliarem. Então, eu volto a falar que a gente vive um momento político muito ruim, né? E você falou há pouco aí também, né? A imprensa tem colaborado muito para esse tipo de coisa. Ela polariza tudo. Ela faz um cenário e todo mundo vai no efeito manada, Roberto. Todo mundo vai seguindo aquela coisa ali. Então, assim, você como um comunicador que tem aqui, né, as plataformas digitais, você vem fazendo um trabalho fantástico. Eu sempre te parabenizo, meu amigo, independente da sua amizade, que eu considero você um jornalista verdadeiro, é um bom profissional, o cara que vai atrás da informação. Você deixa a pessoa vir aqui ao ar, igual o cara falou aí do presidente Lula, e depois você, olha, né, direito cada um se expressar. Mas, antes de falar, procure entender, procure ter prudência, né? Então, assim, eu parabenizo você por esse jornalismo que você faz. A gente está sempre aqui, né, a trazer também uma informação, mas a gente precisa também, Roberto, fazer uma outra parte. A gente tem que abrir uma hashtag, abrir uma campanha para a mídia do bem, né, para falar coisas boas, para a gente pegar. Todo mundo tem um lado bom, toda pessoa tem um lado ruim. O que vai prevalecer é o que a pessoa são as atitudes da pessoa no dia a dia. Então, assim, mas vamos tentar buscar as coisas boas, né? Vamos tentar sinalizar as coisas. Hoje eu lembro que eu era moleque ainda, pequeno, eu esperava o Fantástico, o nome já era Fantástico, vinha matérias, né? Aquele jornalismo bonito, aquele jornalismo antigo. Hoje em dia você olha as matérias, parece que as matérias é tudo paga, parece que é... Então, assim, realmente, o romantismo do jornalismo, a coisa séria, a verdade, hoje ela foi trocada, como na religião, como na política, por dinheiro, meu amigo. Infelizmente, o mundo e as pessoas estão se vendendo. Wilson, tem uma outra coisa também, assim, que você observa, é a avidez para destruir reputações. No Brasil se tornou pecado ser bem-sucedido. Se você é bem-sucedido, as pessoas estão atrás de um furo seu para tentar desconstruir a sua imagem, tentar derrubar a sua reputação. E isso talvez explique hoje por que o jornalismo no Brasil, hoje as empresas de comunicação, os grandes conglomerados de comunicação, eles estão perdendo protagonismo e hegemonia. Porque perderam a essência do jornalismo.
Eles até então, quando havia monopólio, quando o mundo girava em torno da televisão e do rádio e dos jornalões, havia um monopólio, se impunha a pauta. Agora não. A pauta ela se diversificou. Você tem um mundo muito, assim, digamos, nuclearizado. As pessoas estão muito segmentadas. Então as pessoas estão em rede social, as pessoas estão em inúmeras plataformas. E o desejo, essas pessoas estão impondo o que elas querem, ou melhor, estão fazendo a opção por aquilo que elas querem consumir. Então acabou esse monopólio tudo, né? Acabou essa fantasia. Vai ficar na bolha. E essa derrubada de reputação que as pessoas promovem aí, elas só fazem o seguinte, elas afugentam mais outras pessoas. Vai na verdade, concentrar como nicho o público adepto da campanha de ódio. Vai ficar segmentado nisso. E a gente tem que criar, Roberto, né? Nós bons brasileiros, né? Vamos criar essa hashtag, a mídia do bem, vamos resgatar, né, o amor, vamos resgatar. Eu postei no meu Instagram, há poucos dias, um vídeo, né, retrata o racismo de uma pessoa cega, mas a pessoa negra, e ele encosta nas pessoas, as pessoas se limpam. Então a gente vive um mundo doente, Roberto. A gente vive um mundo doente de amor, um mundo doente, né, de solidariedade, de compaixão. As pessoas só olham para o próprio umbigo, acham, mas você está generalizando. Não, é o que a gente vê o dia a dia na rua. É isso que eu estou falando, que a gente está falando aqui, é a disputa. Vamos destruir a pessoa pensa, vamos destruir ela, vamos destruir a reputação do Gás, porque esse cara fez muita coisa, o banco não gosta dele, vamos destruir ele, vamos destruir todos. Então, acabou a coisa assim, vamos construir. Né? A gente não escuta mais essa palavra, Roberto. Vamos reconstruir. A gente só escuta a palavra desconstruir. As pessoas, elas são emotivas. A imprensa mexe com a emoção das pessoas, né? O conjunto, quando eu falo imprensa, eu falo, na verdade, no cerco midiático. Porque não é a imprensa só, não é um canal só, mas o cerco midiático. Isso mexe com a emoção das pessoas. Eu dou um grande exemplo, um exemplo aqui, em 1954. Getúlio Vargas era presidente da República. Getúlio Vargas estava no ápice do seu desgaste do seu governo. O governo era o Carlos Lacerda, que era adversário de Getúlio, ele definiu o governo como um mar de lamas. Mar de lama. Então havia um cerco midiático contra o Getúlio, aquela coisa toda, a impopularidade, o governo ia cair, CPI, Getúlio com o controle do Congresso. E o Getúlio deu assim deu um golpe de mestre naquela situação. Quando o Getúlio ele comete o suicídio, o ato extremo, dentro do Palácio do Catete, porque o Rio de Janeiro era a capital, o Getúlio ele muda a opinião pública. Quem estava contra se torna a favor. Getúlio foi assassinado, assassinaram o homem, mataram o homem, é o pai dos pobres. Aí a comoção nacional incendeia sede de jornais que atacavam Getúlio. Então, para você ver como a opinião pública, como a massa, ela se move de acordo com as circunstâncias. Por isso que a gente tem que ter cuidado, eu levo a sério essa questão de noticiário. Porque você mexe com a emoção das pessoas, você joga parente contra parente, família contra família, você divide uma sociedade, rapaz. Isso é muito sério, né? Muito ruim, é muito ruim. E é isso, meu amigo. Eu quero hoje aqui, para finalizar, só dar uma partezinha hoje, que nessa última terça-feira, a gente falar um pouquinho de economia, né? O Lula, ele sancionou, Roberto, uma lei aí com relação ao controle das dívidas, das pessoas que estão endividadas, né? E entre essa parte, dentro dessa lei, tem a questão do rotativo do cartão de crédito, que a partir de agora, né, está sendo sancionado aí agora. E agora, a partir de agora, ele não pode mais, o máximo é dobrar a dívida, ou seja, você gastou 1.000, então o máximo que pode ter de juros é chegar a 2.000, né? Então ele limita essa situação para o juro não ficar sobre juros passando, né? Não deixa de ser uma coisa boa, que realmente a taxa de juros do nosso país é exorbitante, eles não controlam isso de forma alguma. Então veio essa lei aí, que principalmente porque acredito que 70% hoje do brasileiro, do funcionalismo público, utiliza o cartão, né, de crédito como renda, como salário, né, assim como cheque especial, né? Então, assim, e as pessoas elas não recebem mais o salário delas é só para pagar o juro dos cartões. Então, ele sancionou essa lei nessa última terça-feira aí, e vamos seguindo, meu amigo, aqui para te agradecer mais uma vez a participação, né? Fico sempre lisonjeado em estar participando dessa imprensa limpa,
essa imprensa sadia, essa imprensa da verdade, parabenizando aí o Portal Viu, o Diário Guanabara, TV D Mais News, todos os nossos, né, ouvintes em nossas plataformas aí, espalhadas pelo mundo inteiro. E é isso, meu amigo. Desejo a você aí uma ótima quarta-feira. Hoje temos Fluminense, hein? Vamos lá que o meu Flusão hoje vai estar lá jogando, né, contra o Internacional na semifinal da Libertadores, Roberto. Por aí. Querido, grande abraço para você, bom dia. Boa quarta-feira.